Olá, meus queridos e minhas queridas, gente linda, que bom estar aqui de volta com vocês. E hoje eu queria tratar de um assunto que ninguém contou para o empreendedor. Então a gente vai tratar de empreendedorismo e sobre questões que a maioria dos empreendedores desconhecem. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. É o segredo que nunca foi contado ao empreendedor. E que hoje deixa de ser segredo. Hoje a gente vai revelar e a gente vai falar muito, né? Ou pelo menos algumas coisas sobre isso. Naturalmente que cada item que a gente vai falar necessita de um aprofundamento maior, mas a gente vai passar em linhas gerais sobre essa realidade, tá bom? Eu queria pedir para vocês que desde já vocês já coloquem aí um like, já acionem o sininho, se inscrevam no canal. Passe esse vídeo para outras pessoas que têm o mesmo interesse, porque todas aquelas pessoas que são empreendedoras, já são empreendedoras, e aquelas que se interessam por empreender, eu acho que precisa ouvir esse vídeo, tá bom? Uma das coisas que a gente precisa manter em mente do empreendedor é exatamente o que nós vamos tratar aqui. Existem vícios, existem maus hábitos, sim, existem. Mas existe solução para isso, né? E a gente vai tratar da solução. O que nunca contaram para o empreendedor. É o que a gente vai tratar aqui agora. Bom, vamos começar entendendo que não é suficiente você saber um ofício. Portanto, você saber fazer um bolo, você saber consertar um ar-condicionado, você saber costurar, fazer uma roupa, né, criar algum produto, não é suficiente. É claro que isso é fundamental para que você possa colocar a sua empresa, mesmo porque sem isso muito claro daquilo que você quer ofertar para o seu cliente, você não vai conseguir alcançar esse cliente. Então, de fato, é importante você saber o que você precisa fazer. Você ter uma expertise, você ter um conhecimento. Esse ofício que você vai pôr em prática para comercializar, no entanto, não é suficiente. Você precisa observar outras questões que são fundamentais para esse empreendimento. O que eu considero como áreas de operação empresarial e que elas estão interligadas é uma siglazinha, uma sigla que eu denominei de um conjunto de elementos. E essa sigla é a CPPC, que ela significa comportamento, produção, preço e comércio. CPPC. Comportamento, produção, preço e comércio. Assim mesmo, nessa sequência, porque uma influencia na outra e elas estão interligadas, tá bom? Vamos lá falar um pouco sobre essa questão do comportamento. O que seria essa questão do comportamento? Naturalmente que a gente pensa em coordenar competências humanas, né? Se a empresa for só sua, naturalmente que isso se refere a você. Como é que você aplica a sua competência humana, como é que você lida com a sua competência humana, né? Não é especificamente da produção, mas é relacionado ao capital intelectual, à capacidade de realizar aquele produto ou serviço que você quer realizar, tá? Então, com relação à questão do comportamento, significa você trabalhar os seus colaboradores para que cada vez mais, dentro da sua organização, você tenha um azeitamento, né? Que aquilo ali flua com tranquilidade para a execução das necessidades operacionais. Então, a questão do comportamento é fundamental, observa isso. A outra questão fundamental é a produção. A produção é a capacidade de executar o serviço ou fazer o seu produto,
Se eu tenho essa capacidade, naturalmente que existem outras coisas que envolvem essa produção. Portanto, matéria-prima, os insumos, o ambiente da produção, como que eu distribuo ou organizo esses materiais para eu produzir, a iluminação. Todas essas questões acabam por interferir no resultado daquilo que você produz. Se a gente levar em consideração que lá em cima, lá antes a gente falou de comportamento, aquilo lá repercute lá na produção. Não é verdade? Então presta atenção no comportamento e na produção. Um outro elemento que a gente tem que considerar é o preço. O preço é a capacidade, ou melhor, é o conhecimento que você tem para construir o valor do produto que você vai oferecer no mercado. Ou seja, quando a gente fala de conhecimento, significa o quê? Você saber o seu custo operacional fixo, o custo variável, despesa variável, você criar uma taxa de marcação, você saber qual é o lucro que aquele teu produto ou serviço deixa dentro da empresa, quanto custa manter a tua empresa, o que é fundamental para que você utilize como gastos dentro da empresa, né? Seja como investimento, seja como custo, seja como despesa, o que é necessário, como que são os teus fornecedores, como é que eles estão interagindo contigo, que tipo de produto você está trazendo, né? Então, isso daí acaba sendo um conhecimento necessário para que você possa se relacionar bem com o seu público consumidor, com o mercado, especificamente o público. Então, comportamento, produção, preço. Faltou o quarto elemento, que é o comércio. É aí onde entra a sua relação com o mercado. Como que você se relaciona com o mercado? Isso é outra parte de bastante interesse que você tem que ter. Esses quatro elementos, eles têm que ser utilizados como sendo uma espinha vertebral da sua empresa para você ter em mente ininterruptamente, o tempo todo, observando esses quatro elementos. Como é que você lida com o comércio da tua empresa? Envolve todos os três anteriores, que vai repercutir na relação que você tem com os teus clientes. Como é que você vai comercializar isso daí? É a sua relação com o mercado. Você tem parceiros, né? Você firmou parcerias, você tem clientes fiéis, você consegue fidelizar esses clientes. Como é que você trabalha a sua aproximação com o cliente? É tranquila? Tá fácil de fazer todos os dias essa relação com o cliente? Como é que você lida com isso? Tá bom? Esses quatro elementos, eles unidos, eles se tornam a coluna vertebral da tua empresa. CPPC, tá? Observa sempre isso. E a partir daí a gente vai falar um pouquinho sobre os vícios mentais, né? Os vícios mentais que normalmente nos impedem de observar esses quatro elementos, que a gente precisa eliminar para poder renascer, para poder retomar, para poder inaugurar novos momentos dentro da empresa a partir da observação desses quatro elementos. Vamos derrubar os vícios mentais, né? E são alguns muito consolidados a partir das experiências vividas e que acabam se construindo como uma cultura, né? Então vamos lá. Inicialmente é o empreendedor achar que sabe tudo. Nossa, quando ele faz isso, ele simplesmente abre mão de oportunidades porque acredita que nada que venha
de fora ou que venha a partir de terceiros possa melhorar ou incrementar o conhecimento desse produtor, desse empreendedor. Então, essa ideia de que já se sabe tudo porque a prática do cotidiano já foi suficiente para ensinar, isso não é legal, isso não é bom e vai comprometer absurdamente o seu negócio. Isso é uma viciação mental que nasce do orgulho ou do medo de aprender novos procedimentos com novas informações, tá bom? Outro vício mental que tem muito, que a gente vê por aí, é a gente empreender querendo derrubar os outros. Os outros, no caso, seria a concorrência, né? Eles podem até ser adversários, mas eles não são inimigos, né? Mesmo porque a gente não vai, de fato, conseguir derrubar, eliminar todos os concorrentes. Isso é uma ideia errada. Porque se alguém de nossa área de atuação encerra suas atividades, certamente que outro vai abrir fazendo também a mesma atividade que a gente na nossa mesma área. Então, o que a gente tem como solução? Focar a energia dentro da empresa, para melhorar os procedimentos internos, para trabalhar as pessoas, para conhecer melhor o que acontece dentro das operações, para poder se relacionar melhor com o cliente, para poder se relacionar melhor com o fornecedor, não é? Então, vamos ficar atento a isso, que isso é uma dispersão do foco das suas atividades. Ficar olhando o tempo inteiro ou com interesse, com ações para destruir o seu concorrente. Isso não é legal. Isso não é producente, isso não faz parte de estratégia inteligente, tá bom? Outra questão é o empreendedor saber se situar dentro do mercado. A gente pensa que por uma inerência da própria atividade, os empreendedores acabam sabendo se situar no mercado, mas a gente vê que não. Na verdade, a gente se situar no mercado, a gente precisa primeiro compreender a diferença entre o setor econômico e o setor financeiro. Os empreendedores estão dentro do setor econômico, né? O que é o setor econômico, se não a produção? É aquilo que a gente faz o tempo inteiro, né? A gente mete a mão na massa, a gente trabalha, a gente sua, a gente se articula para poder realizar a nossa empresa, gerando empregos, né? Criando produtos, né? Realizando serviços. Isso é o setor econômico, é aquele que está diretamente envolvido com o trabalho, com a execução do trabalho. E o setor financeiro é aquele setor que, de uma maneira simples, financia, né, a expansão de uma empresa, permitindo um capital de giro, permitindo um investimento que você vai lá no banco, pega um empréstimo e aplica no seu empreendimento. A diferença deles é que no setor financeiro eles não lidam diretamente com o trabalho, embora eles dependam do trabalho do setor econômico para poder cada vez mais crescer, né? Ou o setor econômico, que normalmente apresenta necessidades continuadas, precisam desses recursos financeiros e aí é onde atua o recurso financeiro. Então, primeiramente, você se situe, né? Você, enquanto empreendedor, você está no setor econômico e é uma realidade diferente do setor financeiro, tá bom? Um exemplo clássico, né, sobre essa confusão. Eu já vi muitos empreendedores apoiarem medidas que favorecem exclusivamente o setor financeiro em detrimento do seu setor, acreditando que o setor financeiro é a solução para o setor econômico. Não necessariamente, a não ser que eles andem em harmonia. Porque na medida em que
o setor econômico apoia a elevação de juros para os empréstimos feitos pelo setor financeiro, eu vou naturalmente estar limitando a minha capacidade de expansão, vou naturalmente estar, se contrair um empréstimo com juros muito altos, eu vou passar muito tempo pagando esses juros, muitas vezes sequer conseguindo viabilizar a empresa. Então, tem essa diferença, é bom se situar, né? Outra coisa também que acaba interferindo é acreditar que uma empresa de maior porte tem os mesmos interesses que a sua empresa. Não tem. É completamente diferente, né? Os mesmos interesses não existem. As empresas de maior porte se voltam para interesses relacionados por conta até do porte delas. Elas têm uma maturidade maior sobre a consciência empresarial e não vai ser a conquista dessas empresas maiores que a sua que vão trazer para a sua empresa algum benefício. É possível acontecer? Sim, é possível. Mas não necessariamente. Às vezes até existem concessões a essas grandes empresas, ou às empresas maiores, que não se aplica a uma empresa de um porte micro, pequeno ou MEI, ok? Por isso, é importante também a gente tomar conhecimento, né, dos impedimentos de crescimento do setor. A gente ignorar o que está impedindo aquele setor funcionar é uma infantilidade muito grande, né? Uma imaturidade muito grande. É necessário, de fato, ter esse conhecimento, né? Buscar esse conhecimento para saber quais são os incentivos que aquele setor tem e que é necessário, e quais são os impedimentos, né? Que é necessário mudar para que possa crescer, né? Daí a gente começa a ter uma maturidade maior, uma maturidade empresarial bem maior, né? Um exemplo disso com relação a conhecer o que delimita, né, ou impede mesmo a realização de uma empresa. Você tratar um MEI como uma empresa normal. Por exemplo, um MEI que é eletricista pagar uma taxa anual absurda, muito caro, da mesma forma que uma empresa de serviços de engenharia elétrica. É completamente diferente, né? A realidade é outra. Portanto, como é que eles podem estar enquadrados no mesmo patamar de obrigações, né? Para pagar impostos, para pagar, né, alguma coisa relacionada a uma dependência de funcionamento da empresa. A gente precisa ter isso claro. Portanto, é importante encontrar, e aí onde entra a questão do nosso concorrente se transformar no nosso aliado, porque a gente se unindo a esse concorrente que está na mesma área, na mesma situação, a gente acaba conseguindo modificar algumas políticas que nos favorecem mais, enquanto micro, pequenos e MEI, não é? E a outra coisa que é importante a gente falar também é sobre a questão da formação do preço, né? Você fazer um preço igual ou menor que o seu concorrente, só porque você olhou lá no concorrente, olhou lá no mercado, que o preço é aquele e você quer entrar daquele jeito, não vai ser suficiente para você dar sustentabilidade à sua empresa. Muitas vezes você vai ficar rodando em círculo. Por isso, é importante que você saiba quanto custa a tua empresa e como você deve formar um preço para poder ser um preço que venda, né? E, ao mesmo tempo, deixe lucro. Eis aí a grande questão, né? Às vezes você bota um preço muito alto que não vende e fica o capital empatado ali, ou você bota um preço muito baixo que vende e sai rápido, mas não consegue viabilizar a empresa. Então presta atenção nisso, né? Quem vai determinar o preço da tua empresa, claro que vai ser a realidade do mercado, mas não necessariamente
a igualdade de preços em relação aos concorrentes. Tá bom? Presta atenção nisso. Com relação a essa parte do preço, eu vou deixar aqui no final na descrição do vídeo, um link com um curso de formação de preço. É muito legal, na medida do possível, é interessante você fazer. Não é um curso de Excel, né? É um curso de formação de preço, embora ali também exista a exposição de algumas fórmulas na utilização da planilha eletrônica, mas não é um curso de planilha eletrônica, é um curso de formação de preço para poder ter conhecimento sobre como se constitui um preço de venda. E aí é onde entra também a visão sobre a realidade da tua empresa, né? Também eu vou deixar outro link sobre o retorno sobre o investimento. Às vezes a gente faz um empréstimo e quer saber quando que a gente vai conseguir pagar aquele empréstimo e a partir dali obter lucro com o investimento daquele empréstimo. Eu vou deixar esses dois links, que eles são bastante importantes, na medida do possível você pode fazer. E, claro, né, o nosso interesse é que você tenha cada vez mais condições de realizar esse empreendimento. Portanto, na próxima a gente se encontra e a gente fala mais sobre outros assuntos, tá bom? Valeu, um abração.